dos dados da obra, 350 metros, 35 com área de terreno e área de movimentação de terra, né? E com isso eu finalizei, anexo os documentos pertinentes ao tipo de obra, as condições da obra, da mesma maneira, preencho, anexo e fechei a solicitação. Vou pagar as taxas da mesma maneira. As taxas são calculadas de forma automática, guia gerada de forma automática e a conciliação também é feita de forma automática uma vez pago. Vou naquela mesma situação, a mesma memória de cálculo apresentando aqui os dados antes de você fazer o pagamento. Uma vez conciliado, eu já vejo ali que foi parar em análise de projeto, ou seja, saiu da fase de pagar taxas e caminhou para a área de projeto. Como é que vai se dar então? Paguei a taxa, entro na análise de projeto. Da mesma maneira, o análise de projeto vai analisar o projeto, né, com os dados que foram fornecidos, vai deferir, né, aprovando, colocando aqui, o parecer, o checklist e a planta autenticada também, a planta que foi aprovada, né? Então, dentro de uma dinâmica comum, assim, há uma troca de projeto, uma atualização de substituição de projeto. Então, a última planta que foi colocada e está aprovada, ele vai autenticar eletronicamente e está disponível para ser baixada. Não há necessidade de cópias físicas. Acho que isso é importante, né? Porque eu posso baixar essa cópia digital, baixar em PDF, quantas eu quiser, né? Finalizada a análise de projeto, entra a fase de pagar taxas complementares com o mesmo conceito, com a mesma regra, cálculo automático, emissão de guia e conciliação automática. Também feito tudo remotamente. Passou a fase aqui da situação de pagamento de taxas complementares, o solicitante está aqui, abre o seu processo, abre o processo, está informando aqui que eu tenho uma taxa ainda não paga, está aqui a memória de cálculo de todo o que está sendo cobrado. Ele baixa a guia ou pega o código de barra, pagou, está conciliado, e imediatamente é liberado o alvará de aprovação, também digital. Ali no acompanhamento dos processos dele, das minhas solicitações, ele vai aparecer que a impressão do alvará está disponível, vai finalizando o pagamento das taxas e o alvará recebe então um e-mail informando que o alvará está disponível para ser baixado. A informação entrando no sistema, você vai ter ele aqui sempre disponível para ser visualizado ou baixado. E aqui então aparece o documento final, que é o alvará de aprovação. Ok? Esses ambientes que eu demonstrei aqui estão prontos, disponíveis, prontos para teste, tá? Para testar, verificar, sugerir, criticar, está faltando tal informação que é importante, enfim, é um momento que a gente está compartilhando com vocês a solução que está sendo proposta e podendo mexer, alterar e ajustar, ok? Era isso que eu tinha para falar, né? A gente conheceu o que era a proposta e finalizamos a nossa agenda. Obrigada, Luiz. Se você puder compor aqui a mesa, a gente vai abrir para as perguntas, esclarecer as dúvidas, né? Mas vocês viram que a plataforma está bem fácil, interativa, didática. Eu acho que cabe agora a gente poder entrar em ambiente de teste. Como que vai ser isso, tá? As entidades e associações que estão aqui presentes, pode, entre elas, definir alguns arquitetos e engenheiros, um grupo pequeno que possa trazer essas contribuições. O que o prefeito quer o resguardo de não soltar para todo mundo aí, né? E é uma plataforma ainda que a gente está tentando amadurecer junto com os senhores, tá? Então, nada impede da gente definir aqui um prazo, que não sei se para vocês até o final de janeiro, ou até o dia 15 de janeiro, eu sei que é um período de férias, de viagem, né? Mas a gente precisa homologar a ferramenta, então tem também um prazo contratual, tá? Então, se vocês puderem, né, a gente até o final de janeiro receber as manifestações, a Débora vai encaminhar a todas as entidades de classe um e-mail
com um prazo e esta apresentação, até para servir como um tutorial, tá? Então, a partir de amanhã, a gente já espera, já está, né, Débora, encaminhando para cada entidade, e é importante cada um definir, de repente, uma pessoa que possa trazer essas contribuições e a gente ter um canal mais direto, ok? Então, quanto a prazo, a gente vai encaminhar esta apresentação e a gente volta a conversar, de repente, se vocês entenderem que é importante fazer uma nova reunião com todo mundo aqui no final de janeiro, também pode ser uma possibilidade, tá? Outra coisa que eu gostaria de esclarecer, o ARI é aquela aprovação de responsabilidade imediata. Então, o fluxo dele é contínuo, porque o arquiteto engenheiro assume a responsabilidade desde o início, e no ABITS é que a gente faz uma análise para saber se ele construiu de acordo com a legislação, tá? Óbvio, vai falar, Carol, mas o ARI tem pouca adesão, precisa arrumar 208, precisa não ser aprovação. Gente, eu sei da demanda de todo mundo, a gente vai precisar dar um passo no ARI depois, para ver se é uma aprovação, uma licença, e nós vamos revisar 208. Isso não impede a ferramenta, tá ok? Então, a gente tem que aprimorar alguns encaminhamentos que isso deixa vocês inseguros em autodeclarar esta aprovação desde o início, mas é uma construção que não depende da empresa que está aqui, da tecnologia na implantação da ferramenta, tá? Agora, a outra aprovação, ela já é uma análise do arquiteto e do engenheiro, então tem um analista atrás que vai fazer essa análise, que é hoje o CEMUB online, né? E aí ele vai tentar fazer análise, inclusive naqueles 8 itens do que é aprovação, coeficiente, quadro de áreas, para a gente poder emitir o parecer e interagir com vocês nas correções. Então, a gente vai ter um retorno do analista naquilo que corrige, você vai receber um comunicado via e-mail e você vai reapresentar sua planta via e-mail, né? Sem sair de casa, essa é a ideia. Então, vai ter a análise. Então, é uma opção, é optativo. Prazo para isso. A gente está conseguindo contratar pelo concurso Mais Arquitetos, estamos fazendo um remanejamento interno. Hoje o CEMURB, Débora, já em quanto tempo a análise está? Acho que... então, assim, o que nós estamos fazendo? Revendo os fluxos internos, né? Que a gente possa deslocar alguns arquitetos e engenheiros para poder fazer a parte da análise, né? Então, eu vou pedir para o Luiz sentar aqui na mesa comigo. Tem outro microfone, deixa eu pegar aqui. Acho que o pessoal tem ali. Aqui o Alan, né, gostaria de falar. Vamos. Ébrio? Fica aí na mesa, já passo. Pode ser no púlpito, acho que a gente faz uma fila ali, fica mais didático. Bom dia a todos. Não sei se está ligado. Está ligado. Está ligado? Estão ouvindo? Alô? Agora sim. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Aproveitar já e estender meus votos de boas festas de fim de ano a todos. E eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que são muito simples, mas provocativas ou contributivas, né? Vamos lá. Tem uma etapa em que a gente assina a responsabilidade técnica, a gente tica lá que estamos cientes da responsabilidade técnica, e ali naquele ponto acho que é fundamental a assinatura também do proprietário. Digo isso porque às vezes você é responsável pelo projeto, não pela obra, e o proprietário no decorrer da obra pode alterar alguma coisa a seu bel prazer que fuja à sua responsabilidade. Então é mais uma forma de defesa do profissional responsável, seja arquiteto, seja engenheiro, de que o projeto que está aprovado é aquele que está na tela. Qualquer exceção àquilo foge da sua responsabilidade. Cabe a responsabilidade ao proprietário e ao executor da obra. Mesmo que a área é um processo optativo, uma licença, ou enfim, uma autodeclaração, eu entendo que a análise do projeto, pelo menos nos 8 parâmetros básicos, ela poderia acontecer antes da solicitação do CCO, ou seja, eu dou entrada, eu tenho alvará, eu inicio minha obra, faço todo o processo, mas já pode ser analisado esse projeto nos 8 itens, que são simples de análise,
Porque pode haver em pontos regionais, assim, pontos locais da cidade, algumas alterações da lei que o colega pode fazer uma falta não deliberada. Então, se houver essa pré-análise, não sei se é esse o nome, mas isso poderia evitar maiores transtornos. Com a obra pronta, eu pedi o CCO e vocês me pedirem para aumentar um recuo, desmontar um pedaço da obra, enfim, coisa do gênero. Outra coisa que pela tela pequena, eu não sei se eu vi errado, mas a gente é chato pra caramba, arquiteto é penteiro, eu vi muita ART citada, precisa citar RRT, registro e análise. ART já até esqueci o termo, anotação. Isso. Então, assim, existe o registro para arquiteto, a anotação para engenheiro, isso é fundamental. E nesse ponto, acho que cabe um passo além, que aí um pouco mais de prazo para que isso aconteça, um convênio com os conselhos, tanto de engenharia quanto de arquitetura, para que essa conciliação também das responsabilidades técnicas seja automatizada. Isso é muito simples, os conselhos hoje já são 100% virtuais, então eles conseguem ter essa transmissão de dados entre pares das autarquias federais, da prefeitura, do conselho, para que não precise a gente ficar anexando este documento. Eu dou o código da minha RRT e vocês, isso já é automático, se você entrar com a minha RRT no site do conselho, você já tem essa conciliação. Ela inteira, de inteiro teor, etc. Então seria uma questão de conversa de sistemas. Acho que é simples. E por fim, aquilo que eu sempre vou dizer, o fim da exigência da ficha de informação para a sociedade. A ficha de informação é um documento emitido pela prefeitura para a prefeitura. Então que isso seja feito internamente ao sistema, sem que eu precise solicitar, pagar, etc., que não faz o menor sentido, tá bom? É isso, obrigado. Alô? Oi, ligou. Bom, Alan, obrigada pelas suas considerações, né? A gente pode, só acho que de um a um, porque são umas dúvidas bem técnicas, né? Então, se você quiser, tá, Érica, lá no púlpito, e depois a gente pode pegar a fila ali. Eu acho que a questão dos 8 itens que vocês passaram, eu até conversei internamente com a equipe, que é zoneamento, quadro de áreas, taxa de ocupação, índice de aproveitamento, recuo, afastamento, altura de pavimentos, taxa de permeabilidade e número de vagas, é a própria análise hoje do técnico, correto? Então, assim, eu tentei já sentar com a equipe e falar, vamos tentar os 8 itens, mas peraí, esses 8 itens é o que a gente analisa, né? O quadro de áreas. Então, eu acho... mas aí não é uma questão, né? Acho que é uma capacitação. Isso. Então, esses 8 itens, é importante, até já falei para o prefeito, que às vezes a gente vende a ideia, não, é 8 itens. Não, prefeito, 8 itens é a análise. O que a gente pode fazer é tentar desburocratizar no sentido de também capacitar a equipe interna, que esses 8 itens sejam na aprovação. Então, não é o área. O área é aquela ferramenta automática, senão eu estaria descaracterizando o que é o área, que é a aprovação de responsabilidade imediata. Sim, como Fortaleza faz, né? A cidade de Fortaleza, ela tem as duas modalidades. Aquele que é o arquiteto que tem segurança, ele vai para o área. Aquele que não, mas quer a análise dos 8 itens, vai para aprovação. Então, de repente, a gente poderia, que a gente vai conversar aqui as contribuições, não descaracterizar o área que é rápido, mas sim na aprovação, que é o outro fluxo que a gente apresentou, ter os campos dos 8 itens para analisar, que aí é uma opção, né? Eu tenho um prazo de tempo mais rápido para mim ter o alvará, que é o área, não, eu quero análise, de repente, desses 8 itens, mas na outro fluxo, que é análise e aprovação. Posso tá? então dar uma sugestão? Pode, nós estamos aqui em casa, gente. Na emissão da ficha de informação, esses 8 itens já sairiam os padrões mínimos e máximos. Assim já acaba com qualquer dúvida. Na ficha de informação? Por exemplo, eu peço a ficha de informação de um lote. Já vai me sair o recuo mínimo obrigatório, o afastamento mínimo obrigatório, a taxa de ocupação máxima, enfim, sai todos os parâmetros mínimos e máximos naquele documento por lote. Isso É que, na verdade, para a gente gerar esse banco de dados para gerar ficha, eu tenho que ter um técnico lá que alimente, porque os recursos são diferentes em cada território, a taxa de aproveitamento. Isso aqui tira a força do ar para Campinas, é uma bagunça.
é que, na verdade, o problema da ficha informativa exige uma informatização de toda a nossa base de dados para o DIDC gerar essa ficha. O Rogério tinha É que a gente tem ainda um gargalo para informatizar o DIDC, não o fluxo de aprovação, né? Então, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, Érica, pode, se quiser. Não só isso falar uma coisa, senão isso não é uma aprovação, é só uma autorização. Então, por isso que nós vamos, é o que eu comentei, nós vamos avançar o ano que vem da questão da palavra aprovação e não uma anotação e nem uma, para a gente justamente evoluir. Isso eu tenho que alterar para o projeto de lei, tá? Então, a gente está aqui para tentar verificar a ferramenta e a informatização do fluxo. Nós temos que alterar 208 alguns parâmetros, então muita coisa a gente vai ter que avançar. Bom dia a todos. Eu assistindo a apresentação, quer dizer, eu entendo, parabenizo, né? E entendo que existiu um roteiro para ser seguido dos serviços. Recentemente, eu trabalho na prefeitura, então eu não faço projeto, mas recentemente eu ajudei uma amiga. E me deparei com uma coisa que foi um pesadelinho para mim, que foi a tal da DIC e da DAC. E o que eu imagino, já que a DIC e a DAC já são automatizadas, para um dos dois, que eu não me lembro qual, precisa colocar foto, precisa colocar foto de um monte de coisa, um monte de dado, um monte de coisa, se já não poderia mesclar as duas coisas, ao invés do engenheiro e do arquiteto precisa fazer uma coisa que juntar essa DIC protocolada na finanças, trazer para lá, enfim, se a gente não poderia pensar um pouco mais digitalmente e não simplesmente repetir o fluxo que é feito físico para o digital, né? Que eu acho que o primeiro passo é super importante, mas eu acho que poderia tentar evoluir numa coisa assim. Conversando com amigos arquitetos, eles falaram que você acha que acabou. Ainda vem essa coisa do JIC, da DAC, daí protocolo, daí tem que colocar protocolado lá dentro do sistema, lá dentro... Quer dizer, é um rito que não é muito a minha área, mas... fora que tem... então eu estou nesse negócio tentando ajudar. A tal da DIC no fim de obra, que eu também não sei muito bem o que estou tentando ajudar essa senhora, amiga da minha mãe, mas estou dizendo assim, talvez para as entidades de classe que são mais afeitas à coisa, é uma situação que talvez não seja tão problemática, mas para engenheiros e arquitetos pequenos, iniciando, pode ser um problema. A outra questão que eu gostaria de falar daí agora como planejamento urbano, se vai existir alguma forma de tudo que está sendo aprovado digitalmente já ser lançado automaticamente no nosso banco de dados, porque a gente é ávido por esses dados para entender a cidade, para trabalhar a cidade. E se for automático, a gente gostaria de um dia sentar e ver que tipo de campos estão sendo colocados aí, para ver se nos atende ou se a gente pode contribuir de alguma forma para transformar não somente numa aprovação digital que facilite o arquiteto ou o engenheiro que estão fora da prefeitura, mas também os que estão dentro da prefeitura, no caso nós, né? E só para finalizar, essa parte da aprovação, que eu entendo perfeitamente quem está lá precisando desse respaldo, a lei poderia e deve ser mais simples, né? Primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que, não sei se está previsto, mas algum tipo de análise automática para algumas tipologias. Porque uma residência não me parece, mesmo com a lei do jeito que é hoje, algo muito impossível de ser feito. A pessoa coloca lá, registra lá os campos, recuo tanto, testamento tanto, pé direito, blá blá blá, coloca e já sai automaticamente que ele está seguindo a lei. Então, não sei se isso é viável ou não, mas existe em alguns lugares, pelo que a gente conversou. Claro que não é nada para agora, mas no sentido da gente trocar figurinha, já que estamos nessa oportunidade. Acho que é isso. Quer dizer, acho que até tem mais coisa, mas esqueci. Obrigada. Obrigada. Só responder para a gente não se perder. Não, rapidinho para eu sair daqui, que as perguntas eram a mesma da Érica. A DIC e a DAC. Cheguei aqui, conversei com ela, falou, então vai você, encaminha essas questões, porque realmente é preocupante para a gente. Mesmo com experiência, trabalhando, é um fluxo a mais que a gente não entende o sentido dele, uma vez que existe uma integração digital, né, e um sistema, né, que em tese vai ter uma inteligência e conversar entre as secretarias, né. Então, no fim do dia, a gente se sente fazendo o papel
da prefeitura, da gente ficar levando um documento para lá, um documento para cá, porque as secretarias não se conversam. Isso. Essa é a sensação que passa para todos os colegas aqui. Então, obrigado. Eu vou falar isso. Isso, eu vou falar. Vou. Com relação à DIC-DAC, a gente já está alinhando isso com a Secretaria de Finanças, a gente já fez diversas reuniões. Não tem como, assim, excepcionalizar o documento, que a DIC é uma declaração de informação cadastral, que isso vai para a Receita Federal, onde é cobrado todas as junta, Receita e ISS da obra. Então, não estamos discutindo se é importante ou não, e sim como utilizar numa mesma plataforma a integração. Tá? Então, até o Caiado ficou bravo comigo a semana passada, ele falou assim, vai lá você de novo querendo tirar a DIC-DAC do processo, porque a gente realmente sabe que é um entrave. E assim, a ideia é da gente não condicionar na questão da aprovação a DIC-DAC, mas hoje no fluxo de físico, é a única maneira que o proprietário, o engenheiro, o arquiteto tem para declarar as informações junto à Receita. Que se a gente não vincula na alvará de aprovação, no alvará de execução se perde. Então, ele até ficou bravo comigo, olha lá, você querendo desburocratizar a DIC-DAC e não exigir isso, né? Porque a gente entende que o planejamento tem que aprovar, tem que liberar a obra, uma questão com a Receita é uma questão mais tributária de finanças. Mas, enfim, isso está sendo uma construção, não está sendo fácil, o Rogério está aqui também, né, Rogério? Se quiser complementar, que é o diretor do DEINFO, e realmente a gente vai avançar nessa questão de integrar a DIC-DAC, ela ser preenchida automaticamente no sistema. Então, enquanto vocês estão em teste, a Débora pode depois complementar. Hoje já está integrado, tá? O área do prova fácil já não pede DIC-DAC, pede a assinatura do proprietário do terreno. Isso, já pede, né? Pede, e a DIC-DAC já está integrada. Então, o usuário não precisa anexar no sistema para ter o alvará liberado. Ótimo, tá vendo? Eu estou com a informação até mais atrasada. Então, hoje já está. Isso já está, né, Débora? Já. Dessa aprovação também, não só lá. Se está em produção, já não está pedindo DIC-DAC. A inscrição é aberta automática. Ótimo. As informações da DAC é pedida durante o curso. Perfeito. Então, respondendo aí, então já está integrado, porque foi um avanço que a gente teve nessas últimas semanas aí, porque a gente pôs todo mundo para correr. Érica, com relação ao banco de dados, eu acho que é importante, ele gera uma planilha, né, o código cartográfico, que a gente pode especializar isso territorialmente. Então, a equipe aqui técnica, que está tendo oportunidade também de ver, a gente pode criar um campo que a gente entende que precisa para um monitoramento, não ter o dado quantitativo, mas o dado qualitativo, que a gente possa monitorar como uma ferramenta, um instrumento de planejamento urbano. Né? Então, a gente entende, eu fui diretora de planejamento há 9 anos praticamente, então, a gente vai disponibilizar, cabe aqui a equipe do planejamento que está aqui, precisar de um campo maior ou de uma outra qualificação, e ele gerar esse código, porque através do código cartográfico a gente vai alimentar todo o nosso banco de dados. Então, aí é uma planilha que vai ser gerada e a gente monitora isso conforme a gente achar. Mas eu não estou falando de uma planilha, eu estou falando de uma alimentação automática, Sim. tempo real. Sim, sim. Tá. Sim. É como, Érica, hoje o Fernando Petorino faz do alvará. Quer saber quantos foram aprovados. Sim, isso a gente tem com relação. Sim, Então, tanto. eu tenho que olhar uma planilha. Não, mas hoje o Fernando Petorino, acho que você poderia conhecer depois o trabalho que o Fernando está fazendo, ele pega toda a análise de alvará de execução, alvará de reforma, alvará de... Só que ele não classifica se o alvará, por exemplo, de reforma é comercial ou residencial. Então, ele não qualifica o dado. Carol, Tá. eu sei, mas o que ele faz, ele pega as planilhas e atualiza. Eu estou propondo uma outra coisa, estou propondo que automaticamente já esteja no sistema, para não precisar alguém fazer essa somatória. Qualquer pessoa teria acesso. Então, mas aí é uma outra ferramenta que a gente vai poder depois discutir. Isso não está no escopo do contrato da empresa. Tá? Então, com relação a isso, então a DIC e a DAC, a gente já tem esse avanço aí, né, Débora, dessas 2 semanas aí que está em desenvolvimento, que já entregou o produto, tá bom? João, por gentileza? Lógico. Bom dia a todos. Aproveitar para desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, um Feliz Ano Novo e que nós tenhamos aí um ano profícuo e
sem pandemia, se Deus quiser, para a gente poder ter uma melhor qualidade de vida e futuro, né, nas nossas famílias, nosso trabalho, etc. Eu só vou reiterar, Carolina, com relação ao pedido dos itens para serem analisados. Porque é muito fácil ver o fluxo e falar, porque vai fazer o acompanhamento, parará, aí no CCO vai ser feita a análise e aí depois vai ser emitido o CCO. O ARI foi criado porque está demorando 10 meses, 11 meses, 18 meses para aprovar um projeto de uma casa, para aprovar uma lojinha. Então, está se jogando, no meu ponto de vista, o carro na frente dos bois sem descarregar o carro. E está ficando mais difícil para o boi empurrar o carro pesado do que puxar o carro que estava puxando antes. Se a gente vai analisar depois no CCO, aqueles 18 meses, 10 meses que demorava para analisar antes o processo, que não saiu o alvará de construção, 10 meses para sair o alvará de construção, agora vai demorar 10 meses para sair o CCO. Pediu o CCO, não vai poder fazer uso do imóvel, da casa, porque vai ter todo um processo de análise. Se houver algum errinho involuntário, como já me aconteceu várias vezes na minha vida, de um problema de cadastro de terreno, do empreiteiro que locou errado a obra, invadiu 15 centímetros o recuo, do vizinho, dos vizinhos que foram ocupando os terrenos vizinhos e fizeram os muros ocupando o terreno do vizinho, e o terreno do meu cliente tinha, na esquina, tinha 20 centímetros a menos na largura, e depois na hora do habites foram dizer que eu tinha invadido 20 centímetros o recuo lateral. Foram 6 meses para conseguir provar que o terreno tinha 20 centímetros a menos. Então, se nós conseguíssemos fazer o processo de análise, emite-se a autorização, o alvará, 3 meses, 90 dias para fazer a análise, nós vamos ter tranquilidade para, como o Alan falou, invadir o recuo, a gente está levantando a parede, a gente recua um pouquinho, a gente mexe, a gente ajusta. Imagina isso ficar para depois que a casa está pronta. 10 meses esperar para sair o CCO. Muita gente depende do CCO para fechar a questão do financiamento. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Essa análise, tá bom, vai emitir o documento? Vai. Vamos ter aí uns 3 meses para analisar. Essa análise tem que ser feita. Inclusive, isso vai facilitar, na hora que pedir o CCO, a análise já está feita, não vai abrir o processo de análise. E isso vai dar um pouco de folga, de fôlego, para a própria secretaria se estruturar, colocar pessoas. E com isso também, nós temos que reduzir toda a carga da legislação. Temos que reduzir. Tem processo de pedido de reforma de apartamento, reformar um banheiro, há 10 meses para analisar. Você vai fazer uma reforma de apartamento, pede uma ficha de informação do Condepac, porque o apartamento está na área central. Gente, o que tem a ver a reforma do apartamento com o Condepac? Vai mudar a questão da característica do entorno por causa da reforma do apartamento? Então tem um monte de burocracia que nós temos que eliminar. E algumas coisas nós temos que ajustar, porque senão a prova fácil, eu falei para o prefeito uns meses atrás, é uma bomba que vai cair no seu colo. Porque na hora que esses imóveis começarem a pedir o CCO não sair, ou começar a dar problema com o profissional, ou começar a vir multa, porque a prova fácil não está permitindo regularizar a construção. Não existe uma análise se o erro é voluntário, pode ser voluntário, ou se o erro pode ser um erro que foi consciente. Exatamente, obrigado pela palavra. Não existe essa análise. É erro, vira multa, vira questões aí que podem prejudicar o profissional. Então, isso tem que ser muito bem feito, muito bem analisado, principalmente com área construída maior. 1.400, agora pular para 2.500 metros. 2.500 metros, gente. Eu tenho um prédio de 10 pavimentos que eu fiz com menos de 2.500 metros de área. Eu tenho lojas e galpões muito menores do que isso, com um pedido de necessidade de estacionamento enorme.
Então, da legislação. Nós temos que rever a legislação. Então, qual a segurança que a gente tem de usar o ARI? Nós não temos. Outra questão, o cliente passa a nos exigir: eu quero que aprove pelo ARI. Eu falo, mas o ARI não dá segurança jurídica, nem para você, nem para mim. Ele não quer saber, ele vai procurar um outro profissional. E a gente acaba, às vezes, perdendo um projeto por causa da nossa responsabilidade profissional. A gente acaba sendo prejudicado com uma lei que vem para ajudar, a gente acaba sendo prejudicado profissionalmente. Então, a lei tem que ser boa para todo mundo. Tem que ser boa para a cidade, tem que ser boa para todo mundo. Muito obrigado, desculpe o tempo aí que eu... Imagina, João. É o que eu disse no início da nossa fala, né? Da minha fala. Realmente a gente vai precisar rever a legislação, a gente até já iniciou, tem algumas contribuições, inclusive de vocês, mas são ações que estão vindo junto, né? Então, enquanto a gente está aqui informatizando o fluxo, nós estamos revendo a legislação. Então, são várias ações que a Secretaria está startando para a gente chegar e afinilar no mesmo propósito. Então, essa segurança de vocês que quererem ir para uma aprovação já imediata, ela tem que ter uma segurança jurídica e técnica na legislação. E que, às vezes, a lei está subjetiva ou está a critério da administração, e às vezes ela não está clara. Então, a gente já vai iniciar o ano que vem, tanto que eu coloquei aqui para vocês as metas de 2022, numa total transparência aqui, que a gente já vai iniciar esses estudos da revisão da legislação. Tá? A questão de reformas, a gente também compactua, João, com vocês, tanto que o Paulo recebeu em primeira mão ontem, né, Paulo? O decreto que a gente estaria publicando hoje numa live, mas aí o prefeito esperou para aguardar um pouquinho, que é de alvarás de pequenas reformas. Tá? Justamente para a gente não exigir o alvará, ele ser autodeclaratório, e aí a gente viu um impasse jurídico que eu precisaria alterar a lei, né? Então a gente tem esse esforço, o decreto estava pronto, todos os secretários assinaram, mas aí o prefeito falou, não, se ele for autodeclaratório, que eu não preciso emitir o alvará da execução, de repente porque é uma pequena reforma, é um forro, é um troca de piso, ou é uma pintura, para que precisaria ter toda essa questão burocrática? Então, aí o jurídico entendeu que eu tenho que alterar por lei, porque a lei do Código de Obras pede o alvará de execução para pequena reforma. E a ideia da gente é desburocratizar e realmente ser uma questão de responsabilidade, porque é pequena reforma, né? E isso estava pronto. O Paulo está aqui, testemunho, que não deixa eu mentir, que era 7 horas da noite, estava conversando com ele, para ele ver e falar assim, olha, realmente esse decreto que vocês fizeram, embora ainda é alvará de execução que a gente estaria emitindo, se realmente vai ajudar no fluxo ou não, desburocratizar enquanto eu não altero a lei. Então a gente está em franco construção, estamos enfrentando grandes desafios que não é fácil, a gente entende que tem que desburocratizar, muitas coisas a gente breca, né, com relação a que está na lei, então às vezes é importante dar um passo atrás e repensar